Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje vamos de Salmos, minha gente. Hoje vamos ler Salmos 35, 54, 63 e 18. Volta lá no início. E aí, depois que a gente lê, a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer sobre todos os salmos que a gente leu. Por isso que é tão importante você ficar até o final com a gente, viu? Então, abre sua Bíblia aí em Salmos 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento. Quando o anjo do Senhor os expulsar, seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que, sem motivo, preparam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo, abriram uma cova para mim, que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram, para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar-me a vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas, quando tropecei, eles se reuniram alegres. Sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar, como ímpios caçoando do meu refúgio. Rosnaram contra mim: Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra a minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia. No meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor. Não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor meu Deus, Tu és justo. Faze-me justiça, para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem: era isso que queríamos. Nem que digam: acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ser provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Capítulo 54. Ó Deus, salva-me pela força do seu nome, livre-me com o seu poder.
ouça com atenção as palavras da minha oração. Homens violentos procuram destruir minha vida. Eles são cruéis e na sua vida não existe lugar para Deus. Mas comigo é diferente. Deus é quem me ajuda. O Senhor sustenta minha alma. Ele devolverá o mal que os meus inimigos procuram me fazer. Ó Senhor, mostre a sua fidelidade e acabe com esses homens perversos. Então eu oferecerei meus sacrifícios com alegria e gratidão. Louvarei o seu nome, porque o Senhor é bom. Deus me ajudou a vencer todas as minhas angústias. Os meus olhos viram a destruição dos meus inimigos. Salmos 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Capítulo 18. Ó Senhor, como eu o amo, minha fonte de poder. O Senhor é minha rocha, o meu rochedo e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o seu poder é a garantia da minha salvação. Sempre que peço ajuda ao Senhor, Ele me livra dos meus inimigos. Por isso o Senhor merece todo o louvor. A morte me cercou por todos os lados com as suas garras. Quase fui afogado pela corrente de destruição. Fiquei com muito medo. Fui agarrado pelos laços do reino dos mortos. Fui apanhado de surpresa pelos laços da morte. No meio da minha aflição, clamei pela ajuda do Senhor. Gritando, pedi socorro ao meu Deus. Lá do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Ele escutou meu pedido de socorro. Então a terra tremeu e agitou-se. Os montes foram sacudidos desde suas bases, por causa da ira do Senhor. Saíram da sua boca grandes chamas e fogo que consumia a terra. Das suas narinas subiu fumaça, sinal da sua ira. Os céus ficaram mais baixos com nuvens escuras de tempestade, e sobre elas ele vinha descendo em direção à terra. Levado por um querubim, ele se aproximou rapidamente, voando sobre as asas do vento. Ele se cobriu com um manto de trevas, com uma cortina de nuvens escuras e carregadas de água. De repente, com a glória da sua presença, as nuvens se desfizeram com relâmpagos e granizo. O Senhor, a voz do Altíssimo, ressoou nos céus como a voz de um trovão. Logo começaram a cair pedras e fogo. Ele lançou sobre meus inimigos suas terríveis lanças, os relâmpagos, e eles fugiram, apavorados. Quando ele falou, os mares recuaram. Com a violência da sua ira, com o sopro do seu furor, foi possível ver o fundo do mar. Lá do alto, ele estendeu sua mão e me segurou. Tirou-me das águas agitadas. Ele me livrou das mãos dos meus inimigos poderosos. Salvou-me de quem me odiava, gente poderosa demais para mim. Meus inimigos me atacaram de surpresa no dia em que eu estava mais fraco e triste. Mas o Senhor foi o meu apoio. Ele me sustentou. Livrou-me de uma situação terrível e me levou para um lugar bem espaçoso. Ele me salvou porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, de acordo com a sinceridade das minhas ações.
pois eu venho seguindo fielmente os caminhos do Senhor. Não fui rebelde, não me afastei do meu Deus. Procuro sempre lembrar de todos os seus mandamentos. Não deixei de lado nenhuma ordem do Senhor. Sempre fui sincero diante dele. Guardei-me de praticar o mal. Por isso o Senhor me tratou segundo a minha justiça. Ele me deu a recompensa conforme a pureza das minhas mãos diante dele. O Senhor é fiel para com o fiel. Cumpre as suas promessas para quem obedece suas leis. Ao puro de coração, o Senhor se revela puro. Mas ao homem que torce os seus mandamentos, o Senhor mostra a sua justa ira. Salva os humildes, mas humilha os orgulhosos. O Senhor mantém a minha lâmpada brilhando. O meu Deus transforma as minhas trevas em luz. Com Ele ao meu lado, sou capaz de derrotar um exército. Com o meu Deus, posso saltar os muros mais altos. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. O Senhor é como um escudo. Ele protege a todos que nele se escondem. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é firme e seguro como uma rocha, senão o nosso Deus? Ele me dá força e prepara o caminho por onde devo andar. Ele fez os meus pés serem tão rápidos e firmes como os pés das cabras dos montes. Deus me deu firmeza quando eu andava nos altos dos rochedos. Ele me preparou para a guerra e me deu força suficiente para vergar um arco de bronze. O Senhor me dá o escudo da vitória. A sua mão direita me mantém em pé e a sua paciência e compreensão me engrandecem. Preparou um caminho largo para mim e assim os meus pés não tropeçam. Persegui e alcancei os meus inimigos. Só voltei depois de tê-los destruído. Esmaguei-os de tal maneira que não tiveram forças para se levantar. Eles estão debaixo dos meus pés. O Senhor me deu força para a luta. O Senhor derrotou aqueles que se rebelaram contra mim. O Senhor colocou os meus inimigos para correr. Destruí completamente os que me odiavam. Bem que eles gritaram pedindo socorro, mas ninguém respondeu. Pediram ajuda ao Senhor, mas ele não respondeu. Esmaguei meus inimigos até virarem pó, que o vento levou. Lancei fora os que sobraram para serem como a lama das ruas. O Senhor me livrou da revolta do povo e me colocou como um rei de muitas nações. Um povo que eu nem conheço está me servindo. Eles ouvem as minhas ordens e me obedecem sem discutir. São estrangeiros que se sujeitaram ao meu governo. Cheios de medo, eles abandonam suas fortalezas. O Senhor está vivo. Louvado seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Ele me vinga dos meus inimigos e me deu controle sobre muitas nações. O Senhor me salvou de meus inimigos e me manteve fora do alcance dos meus adversários, poderosos e violentos. Por isso, Senhor, eu o louvarei entre as nações e cantarei louvores ao seu nome. O Senhor dá grandes vitórias ao seu rei. Ele mostra a sua bondade ao seu ungido e continuará mostrando essa mesma bondade aos seus filhos e netos que ocuparem o seu trono para sempre. Amém. Amém. Finalizamos a leitura de hoje. Sim, só de salmos. E o que podemos dizer, né, sobre toda essa nossa leitura de hoje? O quão Davi é fiel ali a Deus, né? Quanto, assim, independente de qual é a aflição que ele está passando, né? Ele clama a Deus. Porque, igual o Gisso já falou em alguns episódios anteriores, Salmos não é aquele que a gente vai falar aqui, fala sobre isso, aqui fala sobre aquilo. Ele é sobre o sentimento, né? O sentimento que Davi estava passando, e por ele ser um tocador de harpa, ele clamava ao Senhor em formas de canção. Então, salmos, muitas vezes, principalmente em igrejas católicas, você vai ver quando lerem salmos em uma forma mais lírica, uma forma mais cantada, assim, sabe?
não como a gente está fazendo aqui, como uma leitura simplesmente, porque quando Davi escreveu era para ser cantado. Então, assim, ele cantava, né, para Deus, mostrando toda a aflição que ele estava vivendo, o que ele desejava até que Deus fizesse, né? Mas que ele falava sempre assim: Deus, eu sempre te louvarei, que a minha boca louva a ti, né? Então, eu acho muito bonito de ler Salmo para aprender também, né? Sobre a gente confiar em Deus, né? Como devemos confiar em Deus. E aqui ele também abre muito os nossos olhos para, desde o pequeno ao gigante, sabe? Não é assim, Deus está muito ocupado com fulano, com ciclano, ele não vai ouvir sobre, o dedinho do meu pé que tá doendo muito, eu tô clamando para Deus, Deus me ajuda, né? Gente, Deus é assim, eu acho que ele é um cara tão grandão, que desde o pequeno, ele, às vezes, nesse pequeno, ele quer te mostrar o quão zeloso ele é com a tua vida, sabe? Desde que você apresente para ele. Então ele deseja, ele já sabe de tudo que você está vivendo, assim como ele já sabia de tudo que Davi estava vivendo, mas ele tem prazer em nos escutar. Então ele quer que a gente mostre a ele o que a gente está passando, qual é a aflição do nosso coração, e que a gente está entregue nas mãos dele, né? Eu acho legal de Davi, assim, da gente estar vendo, né? E a gente vê nos Salmos de Davi a fé dele, né? E o quanto ele depositava essa fé totalmente em Deus, né? Então ele fala: Deus, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, eu o amo, eu confio em você, sem você eu não seria nada. E a gente tira por base essa fé de Davi quando ele enfrentou Golias, né? Então, assim, eu acho legal a gente parar e analisar fundo essa história com Golias, né? Foi só pela fé de Davi que ele foi lá enfrentar, porque todo soldado, eram muitos homens ali, todo soldado de Israel fugia, né, dos filisteus e tinha medo de Golias. E Davi foi enfrentar ele simplesmente com a roupa que ele estava no corpo e uma pedra. E ele era pastor, só que ele falava: quem que é esse filisteu aí que não crê em Deus e está desafiando o exército de Deus, né? Então aquilo é legal da gente, quando a gente lê, ver como ele ficou irado com aquilo, tipo assim: meu Deus, quem que é esse daí? O que ele acha que é? Em nenhum momento ele olhou assim pro Golias e falou assim: nossa, que gigante, que homem forte, que homem... Não, a fé dele, ele realmente, né, quando a gente lê os Salmos, você vê que ele vivia aquilo, né? Ele realmente, até assim, parece que é uma pureza dele, né? A gente fala: poxa, que inocência, mas não é uma inocência, é realmente ali uma fé profunda dele. Ele cria totalmente naquilo e pregava aquilo e vivia aquilo, né? Então isso eu acho muito bacana da gente analisar e ter como exemplo isso, né? A fé realmente ela pode nos mover além do que nós imaginamos. Podemos estar vencendo aí todos os nossos gigantes, todos os nossos desafios, crendo igual, assim, ter um coração semelhante ao coração de Davi, né? De tipo assim: Deus, você é minha rocha, você está comigo, não existe nenhum inimigo que o Senhor não possa vencer. Ouça a minha oração, vá à guerra comigo, o Senhor luta por mim e eu sei disso, sabe? Então é legal a gente ver esse coração de Davi lendo os Salmos, né? Exatamente. Então, acho que é isso que a gente tem para falar hoje sobre Salmos, né? Eu acho que Salmos é algo que você tem que sentir muito dentro de você, qual vai de encontro com o teu momento, né? E você ore, né? Conforme os Salmos ali, caso você acha que, eu não sei orar. Mas, gente, a gente até fala isso no Ouvintes da Fé, né? Caso você não esteja no Ouvintes da Fé, é o primeiro link que tá aqui abaixo na descrição. É a nossa assinatura, é o lugar onde a gente fala mais a fundo, né, sobre Deus, sobre como caminhar com Deus, sobre o prazer que Deus tem em nossas vidas, né, e como a gente precisa estar se posicionando, né, diante de gigantes,
diante de aflições na nossa vida e como Deus deseja que nós nos posicionamos, né? Com um espírito de ousadia e de fé. Mas lá a gente fala, né? Às vezes a gente fica, eu não sei orar, às vezes eu oro errado e Deus não me escuta. Então entra nesse link para você ver que não existe isso. A gente até te ensina como orar, né? Como você se entregar para Deus, porque é nesse prazer que Deus se agrada. Quando você vem de todo o seu coração, é quando você se entrega para Deus. Por isso que a oração lá do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade. Então, quando você orar, seja feita a tua vontade, você também tem que estar liberado aí de todos os seus paradigmas de que às vezes pode constranger todos os seus planos também. Então, como confiar assim, né? Como você ter fé de verdade? Porque é muito comum todo mundo falar, eu tenho fé. Mas e aí, quando o gigante aparecer, igual apareceu para Davi, você vai na tua fé, constrangendo todas as evidências que o gigante tinha mais de 2 metros e Davi 1 metro e tanto, ainda era pastor, não tinha habilidades com arma e nem estava com armadura. Você se moveria em fé assim como Davi fez? Porque vários outros soldados ali tinham fé, cria no Senhor deles, né? Porque todos ali eram israelitas, né? Então já tinham visto com os próprios olhos, às vezes, até algumas glórias do Senhor. Mas na hora que o gigante veio, todos tiveram medo, e o medo paralisa. Então isso a gente também tem que analisar sobre a nossa vida de hoje, né? Tô me movendo em fé, em ousadia do Espírito, ou eu tô deixando o medo me paralisar? E caso você está deixando o medo te paralisar, não deixe mais. Saiba como fazer isso entrando nesse link, fazendo a sua assinatura. Não perde mais tempo, porque pior é você continuar vivendo do jeito que está, tá bom? Então a gente te espera lá no Mix da Fé e amanhã também no nosso próximo episódio. Um beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!